passar um pouco esse período aí de 1 hora, tá certo? Ok, veja só, eu tenho aqui na nossa tela o nome de vocês, né? Quem está por enquanto aqui são, deixa eu ver, são 12 pessoas comigo, né? Então nós temos o Wesley, a Thaís, a Sheila, a Lorena, Josemar, Jennifer, Jéssica, Eduarda, Cibele, Andy, Amanda Andy e Amanda. O Andy, eu não sei se é Andy que se pronuncia. Bom, eu então Andy. gostaria de... Andy, ok, Andy, obrigado. Então, eu gostaria de ouvir, assim, muito rapidamente, assim, vocês se apresentando. Então, entrou agora a Mariana também, né? Eu gostaria de ouvir vocês se apresentando bem rapidamente, tá certo? Assim, Milena também. Eu gostaria de ouvir vocês se apresentando, assim, ó, 30 segundos no máximo, tá? Vocês fazem assim, ó, vocês dizem o nome, então eu vou chamar pela lista aqui, né? Aí vocês dizem o nome, vocês dizem o ano em que você está atualmente, tá? Provavelmente todo mundo aqui está no ensino médio, eu acho. Então aí você diz qual é o seu nome, se está de fato no ensino médio e qual o ano, e, e se pretende fazer a Olimpíada de Astronomia desse ano, tá certo? Então é isso, a apresentação bem rapidinha, ok? Não precisa se prolongar muito, não. Então eu vou chamando, beleza? E aí vocês vão falando. Se por um acaso alguém não tiver como falar no microfone e tal, daí fala no chat, tá? Mas eu prefiro que nesse momento vocês se apresentem rapidinho aí no microfone, beleza? Então vou começar aqui com o Wesley. O Wesley saiu da reunião. Bom, enfim. A Thaís. Olá, professor. Meu nome é Thaís, eu sou do 3º ano e eu pretendo sim fazer. Ok, obrigado, Thaís. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Agora, a Sheila. Sheila Luz. Olá, tudo bem? Eu sou Sheila, né? Eu já terminei o ensino médio e eu não pretendo fazer essa prova, mas eu quero mais para conhecimento mesmo, né? Porque o conhecimento nunca é demais. Ah, beleza, Sheila. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Agora, a Milena. Acredito que sou eu, gente. Meu nome é Milena, eu tô no 4º ano, eu faço um curso integrado com ensino médio e eu não pretendo fazer a prova. Até não sabia tanto da existência dela, mas conhecimento sempre é bom. Uhum. Beleza, obrigado. Agora, a Mariana. O meu nome é Mariana, estou no 7º ano e pretendo fazer essa aula e a prova. Legal. Bom, assim, eu vou falar sobre provas passadas, assim, até porque a professora Mara, né, ela me indicou assim, que eu resolvesse provas do ensino médio, tá certo? Então, assim, é aquele último nível lá da Olimpíada, beleza? Eu acho assim, que se você entender um pouco do último nível, né, então você vai entender qualquer outro nível, ok? Então, depois da Mariana, Maria Clara. Boa, Maria Clara. Maria Clara. Não. Tá, Maria Clara. Desculpa, professor. Okay. Desculpa, professor. Opa. Não, sem problema. Eu sou Maria Clara, eu estou no 9º ano do ensino médio e eu pretendo sim fazer a Olimpíada. Beleza, obrigado. Depois a Lorena. Bom dia, eu me chamo Lorena, eu estou no 3º ano e eu pretendo fazer a prova. Perfeito. Obrigado. Depois da Lorena, só um pouquinho aqui. Isso. O Josemar.
Bom dia, professor, pessoal. Eu sou Josemar, tenho 18 anos, estou no último ano do ensino médio e não pretendo fazer a prova, é mais para conhecimento mesmo. Excelente. Obrigado, Josemar. Essa minha luzinha aqui, viu? Deixa eu ver. Jéssica Milani. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu estou no primeiro ano de Ciências Exatas na UFPR. Não pretendo fazer a prova, até porque não é possível, mas é a nível de conhecimento mesmo, aprender um pouco mais. Perfeito, Jéssica, obrigado. Depois da Jéssica... Ai, essa luz. Eduarda. Ok, Eduarda, obrigado. Cibele. Bom dia, professor. Meu nome é Cibele, eu estou na terceira série do ensino médio, no terceiro ano, e eu não pretendo fazer a prova. Uhum. Obrigado, Cibele. E a Andy. Bom dia, gente. Eu sou a Andy. Eu já terminei o ensino médio e eu não tenho interesse em fazer a prova por enquanto, mas eu tenho bastante interesse no conteúdo. Perfeito, Andy. Bom, obrigado, pessoal. Deixa eu ver, tem alguém que eu não chamei aí? Eu acho que eu chamei todo mundo, né? Pelo menos assim que eu estou visualizando aqui. Então, obrigado, pessoal. Deixa eu me apresentar também, né? O meu nome é Carlos Coimbra Araújo. Eu sou professor da UFPR aqui em Palotina. Eu acho que todos vocês que estão aqui devem ser de Palotina, eu acredito. Talvez algum outro, talvez seja de outra cidade. E eu ensino lá na UFPR física, né? Basicamente, assim, várias disciplinas da física, que permeiam, assim, as físicas básicas até cosmologia, física quântica, essas coisas, tá certo? E, assim, eu tenho formação na... A Josemar está dizendo que é de Contenda, perto de Curitiba. Ok, bem-vinda. O Josemar está dizendo, né? Desculpa, Josemar. Ok. Então, bem-vindo, Josemar. Assim, eu tenho uma formação, né? Então, as pessoas estão aí dizendo, São Mateus do Sul. Ok. Bom, Wesley retornou. Não sei, Wesley, se você quer se apresentar, assim, falar rapidinho. Se também quiser, não tem problema. Sibélia de Mandirituba. Ok. Bom, então, assim, a minha formação, eu sou formado em engenharia elétrica, tá certo? Mas eu tenho habilitação em eletrônica, depois fiz curso de física, fiz mestrado em astronomia e doutorado em física. E depois fiz estágios, né, pós-doutorais aí, em alguns lugares. Mas, enfim, nós vamos começar... E eu gostaria que depois vocês só me dissessem se gostaram do formato no final, tá certo? O que a gente vai fazer? Eu vou aqui compartilhar uma tela. E vocês vão me dizer se vocês estão vendo essa tela. Provavelmente vocês estão vendo aí uma... Vocês estão vendo aí uma tela... Vocês estão vendo aí uma tela bege, talvez, né? É isso? Sim, isso. Beleza, perfeito. Aí nessa tela bege, daí eu vou colocar na tela as questões da prova, tá certo? Primeiramente, a gente vai resolver a prova do ano 2016. A última prova, nível 4 lá da OBA. E aí, nossos encontros serão semanais, às quartas-feiras, 9 horas da manhã, tá certo? E nós faremos aí a resolução das provas. Então, olha só. Essa prova do ano 2016... Deixa eu ver um pouquinho. Ok. Tem essa questão aí, né? Acho que todo mundo consegue ver a questão completa, né? O enunciado completo da questão. Eu acredito que sim, né?
Então, vamos lá. Questão número 1. O ano de 2016 é bissexto, ok? Assim como o ano de 2020, certo? Vocês sabem, né? Ano bissexto de 4 em 4 anos. Tem uma coisa atrapalhando aqui. Ok. Então, nosso calendário está baseado no ano trópico. Este é o tempo que o Sol, em seu movimento aparente anual, leva entre ficar a pino no Trópico de Capricórnio e ficar a pino no Trópico de Câncer, e voltar a ficar a pino no Trópico de Capricórnio. Quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio ou de Câncer, dizemos que está ocorrendo o solstício de verão naquele hemisfério. Para ir de um trópico para o outro, passa a pino pelo equador celeste e quando isso ocorre, dizemos que está ocorrendo o equinócio. É por isso que o chamamos de ano trópico, pois o Sol oscila entre os dois trópicos. A duração deste ano trópico é de aproximadamente 365,25 dias. Sua vantagem é que as estações do ano sempre começam aproximadamente nas mesmas datas, além de ser simples a observação dos equinócios e dos solstícios. Então, abaixo mostramos uma figura esquemática ilustrando esta oscilação do Sol em seu aparente movimento anual entre os trópicos, supondo a Terra imóvel, é claro. Então, aqui tem uma figurinha esquemática com o que ele quis dizer nesse enunciado, ok? Olha só. Então, vamos lá. Então, aqui está a figurinha. Olha só. Se por um acaso vocês deixarem de observar a minha tela, tá certo? Vocês me avisem, tá? Senão eu vou falar aqui uma coisa que vocês não estão enxergando. Bom, então aqui está a figurinha do que ele está dizendo no enunciado, né? Você tem o Sol. O Sol, imagine que a Terra ali ela fica parada, né? Então é como se o Sol fizesse um movimento entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Quando o Sol está incidindo diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos uma situação em que é verão sobre o Trópico de Capricórnio, né? Quando o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Câncer, que é aqui, ó, nós temos uma situação em que é verão no hemisfério norte, tá? Então aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Hemisfério norte e hemisfério sul. Então, vamos continuar aqui o que ele quer no enunciado, ok? E o que ele chama de ano trópico é isso, ó, o tempo em que o Sol sai do Trópico de Capricórnio, vai para o Trópico de Câncer e volta para o Trópico de Capricórnio, ok? Isso é o ano trópico. E essa ida e volta demora o quanto? 365,25 dias. É isso. Então vem a pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Em nosso calendário, o ano tem 365 dias. Então, quantas horas faltam em cada ano, tá? Em comparação ao ano trópico. Então, a gente tem aqui, ó, o ano trópico. O ano trópico com 365,25 dias. E o ano convencional do calendário, certo? O ano do calendário que é de 365 dias. Então, a pergunta que a gente pode fazer é, bom, quantas horas aí, né? Ele pergunta quantas horas faltam em cada ano, certo? Então, em relação ao ano trópico, o nosso ano convencional do calendário de 365 dias, está faltando algumas horas. E aí, quantas horas? Então, como é que a gente resolve isso? Olha só.
Se nós temos 365,25 dias no ano trópico, e nós temos 365 dias no calendário, se você subtrair uma coisa da outra, o que vai acontecer? Você vai ficar com 0,25 dias, certo? Então essa é a diferença entre o ano trópico e o ano convencional, 0,25 dias. Só que a pergunta que é feita no enunciado é quantas horas faltam? Então a pergunta é quantas horas, né? Quantas horas? E como é que você calcula quantas horas? Olha só. Você sabe, né, que um dia tem 24 horas, certo? Você pode fazer uma regra de 3. A regra de 3 é assim, ó. Se um dia tem 24 horas, né? Então 0,25 dias terá quantas horas? Essa é uma regra de 3. E essa regra de 3, olha só. Um dia, né? Um dia, 24 horas. Então 0,25 dias terá X horas, né? Uma regrinha de 3 aqui. Então, se você fazer meios extremos, o que você vai obter? X igual a 24 vezes 0,25, certo? E agora sim você vai ter um resultado em horas. E qual vai ser o resultado? Ok? O resultado vai ser 6 horas. Né? Porque 6 horas, olha só, metade de 24, né, que seria 0,5 vezes 24, daria 12 horas. E 0,25 é o quê? Metade da metade. Então, metade de 24, 12, metade da metade é 12 dividido por 2, que vai dar 6 horas, ok? Então, aqui nós temos a diferença entre o ano convencional e o ano trópico. É uma diferença de 6 horas. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro enunciado aí, o enunciado 1A, na verdade. Então é assim, ó, na OBA, se alguém for fazer a OBA, aí você coloca a resposta aqui, né? Aí você escreve aqui, ó, 6 horas, né? 6 horas. E aí o avaliador vai colocar qual a tua nota aqui. Se eu não me engano, cada questão dessa aí vale 0,5, né? Quando você tem uma questão repartida, por exemplo, a 1 está repartida em um A e um B, eu acho, né? Um A e um B. Então, cada subquestão tem meio ponto. Bom, como são 10 questões a prova total, então são 10 pontos, ok? Um ponto para cada. Professor, tem que Oi, deixar pode a perguntar. conta? Tem que deixar a conta? Eu acho que sim. Deixa eu ver se tem alguma observação. Sim. Olha aqui, ó. No enunciado é dito o seguinte, ó. Registre abaixo as suas contas, né? Então, os avaliadores, eles vão observar se você está por dentro, né? Eles vão ver se você fez alguma conta, ok? Então, é isso. Então, você precisa fazer a conta. Beleza, pessoal? Todos enxergaram, todos viram como é que se resolve? Alguma dúvida? Qualquer coisa só é perguntar, tá certo? Beleza, então eu vou passar para a pergunta 1B. E, assim, ao longo, assim, das nossas resoluções, eu vou também falar um pouco aí sobre astronomia, sobre alguns aspectos interessantes, tá? Uma coisa que eu posso adiantar é que, assim, às vezes a gente acha, né, que o verão e o inverno tem a ver com o Sol estar distante, mais distante ou menos distante da Terra. Não tem nada a ver, vocês sabem disso, né? Na verdade, o verão e o inverno ocorrem exatamente por causa desse movimento. Esse movimento é assim, quando o Sol incide diretamente sobre o Tópico de Capricórnio, que é o que está quase acontecendo no nosso caso, né? Então, nós temos o verão. Nós estamos agora no final da primavera, no meio da primavera, né? Nós estamos no meio da primavera e isso indica que provavelmente o Sol está perto do Equador agora, mas ele está, né? Ele está descendo. Aí a pessoa diz, como é que o Sol vai descer? Não é que o Sol vai descer, é que a Terra ela tem um eixo inclinado, certo? Aqui, ó, faz uma bola bem mal feita. Nossa, péssimo.
Vou fazer uma bola bem mal feita aqui. Aqui, ó, tem um eixo inclinado, né? Vocês sabem que esse eixo inclinado é em torno de 23 graus angulares, né? Então, o que que acontece? Ó, o Equador está aqui. Os trópicos estão aqui e aqui. Então, vai ter uma hora que a Terra ela vai estar num lado, né? E aí o Sol vai incidir, por exemplo, diretamente no Equador, né? Ou diretamente num dos trópicos, ou entre um dos trópicos, tá certo? Então, o Sol, ele sempre vai incidir nessa faixa daqui. Por isso que essa faixa, ela se chama de faixa tropical, né? Então, essa é a região mais quente do planeta. E nós estamos na faixa tropical, nós estamos um pouco fora da faixa tropical. Nós estamos cerca de... Quem está aqui em Palotina, ou região, está ali cerca de 1 grau, né, abaixo do Trópico de Capricórnio. Quem está ali em Curitiba, mais ou menos, na área de Curitiba, ali, eu vi que tem São Mateus, está uns 3 graus, uns 2, 3 graus abaixo, né, do Trópico de Capricórnio. Então, essa faixa abaixo dos trópicos, ou, no caso do hemisfério norte, acima do Trópico de Câncer, se chama de faixa já, né, que vai dar um clima temperado, certo? Mas, enfim, é por isso que nós temos verão e inverno, é por isso que esfria ou não, é mais por causa da incidência direta ou não do Sol, certo? Enfim, pessoal, vamos então agora fazer resolver essa pergunta 1B. A pergunta 1B é o seguinte, ó. Quando as faltas totalizam um dia, após 4 anos, adicionamos um dia em fevereiro e chamamos este ano de bissexto. Perfeito? Olha só. Até a pergunta 1B é uma dica para a pergunta 1A, né? Porque assim, ó, se um dia tem 24 horas e em 4 anos eu vou completar um dia, certo? Então, por ano, eu terei quantas horas a mais do que o esperado? 24 dividido por 4, que dá 6, tá certo? Então, cada ano nós teremos 6 horas a mais. E aí, né, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6, vai dar o quê? 24 horas, ou seja, um dia. Aí você precisa completar um dia, por isso que você precisa de um ano bissexto, ok? Então, fevereiro, vai ter aquele fevereiro do dia 29, né? Não, eu nunca conheci alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro. Nem sei como essa pessoa comemora o aniversário. Mas, enfim, quando as faltas totalizam um dia, após 4 anos, adicionamos um dia em fevereiro e chamamos este ano de bissexto, que é o caso do ano 2020, né? E do ano 2016. Então, este ano tem 366 dias. Isto é, 2016 é bissexto, assim como foi 2008 e 2012. Pergunta-se, será 2056 bissexto? Atenção, registre abaixo as suas contas. Então, você tem que fazer uma conta, tá? Você pode fazer essa questão de 2 formas. A primeira forma é assim, ó. Você sabe que 2016 é bissexto, né? Aí você pode contar de 4 em 4, até ver chegar se o 2056 é bissexto. Por exemplo, 2020 e assim por diante. Aí vem a pergunta se 2056 é bissexto. Aí eu vou dar uma dica para vocês de como resolver rapidamente isso, tá? Como é que você resolve rapidamente isso? Olha só, ele diz que o ano 2008 foi bissexto, 2012 foi bissexto, 2016 foi bissexto e nós estamos em 2020, que é bissexto, né? Olha, prestem atenção aqui nesses números, 2008, 12, 16, 20. O que é que eles têm em comum, né? Será que eles são divisíveis por um número? Olha só, 8, 12, 16, 20. Alguém perguntou se a aula está sendo gravada, né? A professora Mara me falou que alguém está gravando, mas, enfim, não sei. Ok, então voltando aqui, ó, percebam, né, 2008, 2012, 2016, 2020. Né? Olha só, todos eles têm uma característica, né? Se você dividir por 4,
você vai ter uma divisão aqui com resto zero, né? Certo? Então, por consequência, a dica que eu dou para vocês é se 2056 é divisível por 4, ok? Então, se for, é bissexto. Essa é a dica que eu dou. Então, olha, vamos lá. 2056 é 5, né? 0, aí 5. Daí você dividiu 56 aqui, né? 5, 0. Não, desculpa, 5 dá 1 aqui. Dá 5, aí sobra 1, né? Aí desce esse 6, e aí dá 4. 514, é isso, né? 514. E sobra 0 aqui no resto, né? Bom, sobrou 0, olha aqui, sobrou 0, portanto, 2056 é bissexto. Certo? Então, essa é simplesmente o que você vai responder. Será 2056 bissexto? Sim. Você responde sim. E justifica com essa observação aqui, ok? Que eu acabei de fazer. De anos divisíveis por 4. Né? Então, 2056 é bissexto. Tá certo essa conta, né? 4 vezes 4 é 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, tá certo. Ok? Então é assim que você faz. Bom, alguma dúvida sobre essa questão? Essa questão número 1, então, ela não é a coisa mais complicada do mundo, tá certo? Mas tem esses aspectos aí que você precisa prestar atenção. Então, por enquanto, todos sem dúvidas, vamos passar, então, à questão número 2. Uma coisa que eu chamo a atenção dessas provas é que, assim, ela é dividida em 2 partes, né? Então, tem a parte que é referente à astronomia. Então, a maioria das questões acho que são de astronomia e tem tipo umas 3 ou 4 questões de astronáutica. Acho que é isso. Ou 3 questões de astronáutica. Beleza, então a questão número 2 é assim, ó. Dadas as explicações da questão 1, e sabendo-se que devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol e à inclinação do seu eixo de rotação de 23,5 graus em relação à perpendicular ao plano de órbita, então veja a figura, era aquilo que eu estava desenhando antes, né? Muito mal feita, meu desenho muito mal feito, mas aqui está melhor, né? Vocês veem, né? A inclinação do eixo em relação a esse eixo vertical. Nós temos uma inclinação de 23,5 graus. Então, isso explica as estações do ano. Então, essa inclinação explica as estações do ano. Então, temos as estações do ano. Solstício de verão e inverno, no hemisfério norte e hemisfério sul, além dos equinócios de outono e primavera. Então, a pergunta aqui é simples, é completar as frases, ok? Olha só, vamos completar as frases, vamos lá. Então, a primeira frase é assim, ó. No hemisfério norte, então HN hemisfério norte, ocorre o solstício de... Aí vamos ver o resto da frase, né? Para não responder com muita pressa. Olha só. Ocorre o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. Então, o Trópico de Câncer está aqui, ó, no hemisfério norte, né? Está aqui no hemisfério norte. Então, quando o Sol está a pino no hemisfério norte, significa o quê? Que o Sol, ó, ele está incidindo diretamente aqui, né? Diretamente aqui. Isso significa, então, que vai ser verão no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte ocorre o solstício de verão, ok? Então, a resposta aqui é verão, quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. Aí a segunda é assim, no hemisfério sul ocorre o solstício de quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio, né? Então, o Trópico de Capricórnio está aqui, ó, aqui embaixo, né? Aí quando o Sol está pino aqui, ó, no Trópico de Capricórnio, né? Aí você tem o solstício de verão. Peraí, deixa eu ver aqui.
Desculpa, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu fiz uma explicação errada, tá? Olha só, a explicação que eu dei errada, tá? Desculpa, ok? Vocês me desculpem. A explicação que eu dei errada é assim, de fato, assim, para quem está no hemisfério norte, se o Sol está a pino no Trópico de Câncer, para ele vai ser verão, para ele que está no hemisfério norte. Mas a pergunta está sendo feita em relação a nós, né? Porque nós estamos no hemisfério sul, certo? Nós estamos no hemisfério sul, então a pergunta é assim, ó. No hemisfério norte ocorre o solstício de tá. É no hemisfério norte, né? Tá certo. No hemisfério norte ocorre o solstício de verão. Então tá certo, é verão, tá? É verão, tá certo. Isso. Desculpe a minha confusão aqui. É porque, assim, como a gente está no sul, e quando o Sol está batendo no Trópico de Câncer, é solstício de inverno para nós. Mas para quem está no hemisfério norte, a pergunta é essa, ó, presta atenção, ó, que tem uma pequena pegadinha aqui, que é isso, ó. No hemisfério norte, então quem está no hemisfério norte realmente vê a situação como solstício de verão, tá certo? Aí a segunda pergunta é a mesma coisa, ó, quem está no hemisfério sul, e quando o Sol está pino no Trópico de Capricórnio, então daqui, ó, Trópico de Capricórnio, então era o que eu falei antes, estava certo, né? Quando o Sol está pino no Trópico de Capricórnio, então, para quem está no hemisfério sul, vai ver isso como verão, então será o solstício de verão, ok? Agora, ó, hemisfério norte, quem está no hemisfério norte? No hemisfério norte ocorre o solstício de, quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio. Então, aí vem o inverso, né? Então, vamos supor, o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio e a pessoa está no hemisfério norte. Então, para ela, o que vai acontecer? Para ela vai acontecer o quê? Uma incidência menor do Sol, uma incidência menor, né, de Sol. Isso significa que vai ocorrer um solstício de inverno para quem está no hemisfério norte, tá certo? Então, aqui é solstício de inverno. E a última, quem está no hemisfério sul, tá? No hemisfério sul ocorre o solstício de quando o Sol está pino no Trópico de Câncer. Então, quando o Sol está lá no Trópico de Câncer, você tem uma menor incidência solar aqui, para quem está no hemisfério sul, e nós, então, temos a sensação de inverno, né? Então, ocorre o solstício de inverno, exatamente quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. É o Trópico de Câncer. Então, para quem está no sul, é inverno, né? Tá certo? Então, é assim que você completa essa tabelinha. Alguma dúvida sobre isso? Então, deixa eu passar aqui para a questão número 3. Questão número 3, ok? Beleza. Qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem aí perguntar. Tá? Bom, a questão número 3 diz o seguinte, ó. Você sabe que a Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Chamamos esse movimento... Chamamos esse movimento de translação, ok? Então, todos já ouviram falar disso, né? Que a Terra está transladando ao redor do Sol, né? Então, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365,26 dias. Aí você diz, mas antes não falou que era 365,25? Por que agora 365,26, né? Veja só, nós estamos falando de calendários diferentes, nós estamos falando de tipos de contagem diferente. Antes nós estávamos contando por ida e vinda entre trópicos, e agora nós estamos falando de volta ao redor do Sol. Então, quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, isso demora 365,26 dias, e este tempo é chamado de ano sideral, ok? Então percebam, né? Existem várias definições de ano aí. A gente já viu lá o ano convencional de 365,
nós temos o ano trópico, de 365,25, e nós temos o ano sideral. Então, o ano sideral é medido em relação às estrelas supostas fixas no infinito, e é maior do que o ano trópico, que é de aproximadamente 365,26 dias. Então vem a pergunta. A primeira pergunta é assim, ó, pergunta 3A. Faça um X na figura abaixo que melhor representa a órbita da Terra ao redor do Sol. Não há efeito de perspectiva, isto é, você está olhando tudo de cima. Então imagine assim que você tem a Terra, né, na tua órbita, e o Sol está no foco da elipse, né? Porque a gente sabe ali pelas leis de Kepler que o Sol está num dos focos, né? Da elipse. Então, a pergunta é: qual destas 4 figuras representa a órbita da Terra? Será que é essa daqui, ó, que é uma elipse mais achatada, né? Esse tipo de elipse mais achatada, ela é chamada de elipse excêntrica, uma elipse bem excêntrica. Então ela tem uma excentricidade alta. E aí a pessoa olha para esse cara, aí diz assim, não, isso aqui não é uma elipse, isso aqui é um círculo. Só que aí tem o seguinte, tá? O círculo também é uma elipse. Só que o círculo, ele é uma elipse de excentricidade igual a zero, tá? De excentricidade nula. Então, o círculo não tem excentricidade, mas ele é uma elipse, é um caso particular da elipse. Tá? Só que eu não sei se isso aqui é um círculo perfeito, tá bom? Olha só, se vocês pesquisarem qual é a excentricidade da órbita terrestre, vocês vão ver que ela é tão pequena que ela é praticamente um círculo. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque e é exatamente isso que eu tinha falado no início, né? As pessoas às vezes acham que estação do ano é porque o Sol, porque a Terra está mais longe ou mais perto do Sol, não tem nada a ver. Né? A órbita terrestre, ela é extremamente assim, circular, praticamente circular. A excentricidade é muito baixa. Né? Ela não é exatamente zero, tá? Mas ela é muito baixa. Então, a órbita terrestre, ela não tem nada disso aqui, ó. Ela não é nem isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Ela é quase um círculo, tá? Então, olha, ele tá perguntando assim, faça um X na figura abaixo. A figura abaixo que eu vou fazer um X é essa aqui, ó. E muitos devem estar pensando, nossa, que nada a ver, né? Nossa, nunca imaginei que essa Terra pudesse ter uma órbita assim tão circular. Mas tá? A órbita terrestre, ela é praticamente um círculo. Excentricidade muito pequena, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado. E não é o formato da órbita terrestre que explica as estações do ano. Repetindo. É o eixo terrestre que é inclinado e faz com que o Sol incida mais em um ponto do que o outro ao longo da translação da Terra ao redor do Sol, né? Certo? Quem tiver um globo em casa ou quiser dar uma olhada em vídeos aí no YouTube que tem, né? Você pega aí o globo terrestre inclinado, faz ele girar ao redor do Sol, e você vai ver que os pontos de incidência vão mudando ao redor, ao longo da trajetória, tá certo? Bom, entendido, pessoal? Tá? Muito cuidado com isso aqui, tá? Pergunta 3B. Pergunta 3B diz assim, ó. Assinale com um X o fenômeno responsável pela diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Tá? Então, aqui, nós temos um fenômeno que é bastante interessante, né? Que assim, vocês já ouviram falar que a Terra tem vários movimentos, né? Então, a gente tem um movimento que é chamado de translação, o de rotação, e tem outros, tá? Então, olha só aqui quais são as alternativas. Olha só. A última alternativa dizia: os milhares de satélites artificiais atualmente em órbita da Terra. Então, assinale com X o fenômeno responsável pela diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Tá? Então, ano trópico e sideral são diferentes desde sempre.
desde a época dos romanos, tá? Desde a época lá que não tinha satélite nenhum ao redor da Terra, né? Então, essa alternativa aqui, ó, os milhares de satélites artificiais atualmente em órbita da Terra, né? Então, essa aqui é para você dar uma risadinha, né? Você coloca aqui uma risadinha, né? Isso aqui não tem nada a ver, né? Milhares de satélites artificiais. Né? E os satélites artificiais, eles têm uma massa tão pequena comparada à massa da Terra que eles não causam praticamente nenhum efeito na Terra, tá? Então, não tem. Os satélites naturais de Júpiter, nossa, né? Então, Júpiter está a milhões de quilômetros de nós aqui. Não tem como satélite de Júpiter fazer algum efeito sobre a Terra, né? Então, também risadinha aqui, vou colocar um risinho. Né? A inclinação de 23,5 graus entre o eixo de rotação da Terra e a perpendicular à eclíptica. A eclíptica é a linha, né, por onde o Sol e as constelações do zodíaco passam no céu, tá certo? Bom, essa explicação aqui, essa alternativa aqui, ela tem relação com as estações do ano, não tem relação nenhuma com a diferença entre os anos, entre o ano trópico e o ano sideral, tá? Então, isso aqui explica as estações do ano. Estações do ano. Beleza? Então, tem que ter bastante cuidado. Então, ó, o que sobra é isso, ó, precessão do eixo de rotação da Terra. E, de fato, esse aqui. É a precessão do eixo de rotação da Terra. Tá? Então, a Terra, ela funciona como um peão. Só que a gente não percebe isso porque essa precessão, ela demora, tá, milhares de anos. Né? Você só observa essa precessão em milhares de anos. Né? Então, esse efeito de precessão é que dá a diferença entre o valor do ano trópico e o valor do ano sideral, certo? Então, a correta é a primeira alternativa. Ok? Beleza, pessoal, se for surgindo alguma dúvida, vocês me digam. Vamos, então, para a questão número 4. Aqui está a questão. Questão número 4. Certo? A professora Mara me falou que tinha 17 pessoas inscritas, eu estou vendo aqui 15 comigo, né? Então tem 14 pessoas. Ok? Tem 14 pessoas. Bom. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Nossa, eu tô vendo 13 só. Embora aqui fale 15, né? Mas enfim, alguém está escondido aí, mas enfim. Bom, a questão número 4. A questão número 4 diz assim, ó. A sonda espacial Novos Horizontes da NASA, depois de quase 10 anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão. Foto ao lado acima, ok? Então, nós temos aqui, ó, Plutão, né? Foto ao lado acima. Então, essa aqui é a foto de Plutão. Beleza. Então, a sobrevoar Plutão em 14 de julho de 2015 e a fotografar suas luas Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Stygia. As fotos ao lado estão em escalas diferentes. Então, aqui embaixo está uma das luas de Plutão, que é a lua Caronte. Isso é interessante porque, se você observar, né, o tamanho de Plutão e de sua lua são praticamente, né, muito semelhantes os tamanhos. Isso aqui é um dos motivos, tem vários motivos, para que Plutão se tornasse um planeta anão, né? Isso vocês devem saber que ocorreu em 2016, 2006, aliás. Então, 2006, né, o Plutão virou um planeta anão. Eu até estava lá, né, participando lá da votação. A votação foi liderada lá pelo Neil deGrasse Tyson, que não sei se vocês já ouviram falar, né. Então foi algo bem histórico lá,
legal conversar com o Neil deGrasse, essas coisas todas, né? Então, olha só. Aqui está. Tá. Então, você sabe que quando está numa gangorra e do outro lado está alguém mais pesado que você, ele precisa ficar mais perto do centro da gangorra e você mais longe do centro dela, se desejarem, por exemplo, deixar a gangorra parada com ambos equilibrados na horizontal. Existe uma equação que relaciona suas massas MA e MB e respectivas distâncias RA e RB ao centro da gangorra para que ela fique em equilíbrio. Tá? Então, isso, assim, você pode testar numa gangorra. Se você tiver, assim, a gangorra, lógico, em relação ao centro, as cadeirinhas da gangorra, né, elas são iguais em relação ao centro. Então, se tiver uma pessoa com mais massa de um lado em relação ao outro lado, a gangorra não vai ficar em equilíbrio, né? Ela vai pender para um lado, certo? Para que, de repente, a gangorra entre em equilíbrio, você precisa deslocar a cadeirinha em relação ao centro, ok? Em relação ao centro. Então, a pessoa mais pesada, ela tem que deslocar a cadeirinha em relação até mais perto do centro para que a gangorra fique em equilíbrio. Então, a fórmula que relaciona esse equilíbrio é essa daqui, ó. Essa fórmula daqui. É uma fórmula onde nós temos a massa A vezes RA. E o que é MA? MA é a massa da primeira cadeirinha, é a massa que está sentada na primeira cadeirinha. E RA é a distância entre a cadeirinha e o centro da gangorra, né? Tá certo? E MB? MB é a massa de quem está sentado na outra cadeirinha da gangorra. E RB é a distância entre aquela cadeirinha e o centro da gangorra. Isso em física tem um nome técnico chamado de equilíbrio de torques, tá? Mas enfim, eu não vou adentrar isso não. Mas essa é a condição de equilíbrio. A gangorra vai ficar em equilíbrio. Então a pergunta 4A é a seguinte. Imagine Plutão e Caronte tão comprimidos que pudessem ficar sobre uma gangorra. A massa de Plutão, MP, é aproximadamente 8 vezes a massa de Caronte, que é MC. Imagine que estão separados em média por aproximadamente 20 mil quilômetros. Então, determine a que distância do centro de Plutão ficaria o pino da gangorra para manter ambos equilibrados. Ok? Então, veja a figura abaixo. A figura abaixo é essa aqui, ó. Então, vamos supor que aqui está Plutão, né? Aqui, ó, massa de Plutão. E vamos supor que aqui está Caronte, massa de Caronte. Como Plutão tem uma massa maior do que a de Caronte, você já sabe, né? Que o centro da configuração tem que estar mais perto de Plutão do que de Caronte. Né? Então, a fórmula vai ser essa aqui, ó. Massa de Plutão vezes a distância de Plutão até o centro é igual a massa de Caronte vezes a distância de Caronte até o centro. Essa é a fórmula do equilíbrio, ok? Então, o que você tem que fazer? Você precisa substituir ali, ó, ele diz que Plutão é 8 vezes mais, tem uma massa 8 vezes maior que a massa de Caronte, certo? Então, a massa de Plutão, ó, é 8 vezes Caronte. 8 vezes a massa de Caronte. Dessa forma, o que você faz? Você substitui ali naquela fórmula de cima, né? Então, você substitui, ó, MP igual a 8MC. Então, aqui, ó, onde tem MP aqui, você substitui por 8MC. 8MC vezes RP é igual a MC vezes RC. Só que tem o seguinte, vamos supor que eu divida tudo por MC, né? Se eu dividir tudo por MC, o que vai acontecer? Esse MC daqui corta, esse MC daqui corta, e aí sobra simplesmente quem? 8RP é igual a RC. Ou seja, a distância de Plutão até o centro é RC dividido por 8, ou seja, é 8 vezes menor do que a distância de Caronte ao centro. Né?
Então, percebam, né? Está menor, né? Ó, a distância de Plutão ao centro é 8 vezes menor que a distância de Caronte ao centro. Mas ele quer uma resposta numérica, tá bom? Olha só. A pergunta é: determine a que distância do centro de Plutão ficaria o Pino. Então ele quer uma resposta numérica. Então a gente precisa ver quais são os dados do problema. Um dado que vai ajudar a gente é que diz que Caronte, a distância entre Plutão e Caronte é 20 mil quilômetros, tá? Então é assim, ó. Vamos supor que aqui está Plutão e vamos supor que aqui está Caronte. Então aqui está Plutão e aqui Caronte. Então a distância entre eles, eu vou chamar de R, né? E essa distância R é de 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Só que, em algum lugar daqui tem o tal do pino, né? Então, se vocês observarem, olha só, se vocês observarem a figurinha, você tem, ó, o pino aqui, vamos pôr o pino aqui. Você tem RP é tudo, né? RP não, desculpa. R é tudo, é a distância entre Plutão e Caronte. RP é a distância entre Plutão e o centro, e RC é a distância entre Caronte e o centro. Então, isso significa o quê? Que R, a distância de Plutão até Caronte, é igual a RP mais RC, certo? Ok? Ou seja, RC é igual a R menos RP. Olha só, com essa expressão daqui, você pode substituí-la aqui e encontrar, então, qual é a distância de Plutão até o centro da configuração. Beleza? Então, vamos substituir, ó. Então, eu vi que RP é igual a RC sobre 8, certo? Mas quem é RC? RC é R menos RP. Aí agora a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica aqui, né? Aí, nesse sentido, eu acho que eu nem precisaria dividir esse 8, né? Nem precisaria fazer os meios extremos aqui. Por quê? Ó, como é que eu continuo com essa equação de tal forma a isolar RP? Então, qual é o meu objetivo agora? Isole RP, tá? Isole RP. Então, como é que você isola RP? Você faz assim, ó, 8RP é igual a R menos RP, certo? Então, coloca o menos RP lá do outro lado, vai ficar 8RP mais RP igual a R. Ou seja, 9RP é igual a R. Ou seja, RP é igual a R dividido por 9, certo? R dividido por 9. Mas R é dado, R é 20 mil quilômetros. E aí você faz a divisão. 20 mil dividido por 9. Vejam que essa é uma questão que tem mais conta, né? Então, RP vai ser igual a 20 mil quilômetros dividido por 9. E quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 2.222 quilômetros, ok? Então, essa é a resposta da questão. Ok, pessoal? Essa é a questão que é assim, ó. Você não precisa saber a teoria que está por trás desse equilíbrio, tá? A própria prova, a própria OBA, ela vai oferecer para você qual é a fórmula do equilíbrio, que é aquela lá, MARA igual a MBRB, né? E aí só é você desenvolver essa fórmula, e aí você vai chegar na resposta, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa é uma questão um pouquinho mais chata, tal, precisa fazer umas contas, né? Mas é aquelas contas assim, que é uma equação, vai acabar sendo uma equação de
Vai ser um sistema de equação? Não. Assim, você vai substituir, tá certo? Vai ser um... vai ser um sistema de equação, né? Porque você vai ter aqui, ó, R igual a RP mais R, e você tem aquela outra lá que é 8RP igual a RC, tá? Mas é só substituir uma coisa na outra e você encontra. Tá bom? Beleza. Bom, anotem aí essa história e tal. Tentem fazer sozinhos. Se de repente, sozinhos e sozinhas, se por um acaso vocês sentirem dificuldade, daí me falem na próxima semana, tá certo? Que aí a gente retoma essa questão para... tá. Tem uma pergunta que é a 4B. Vamos lá para a pergunta 4B. Então, aí a resposta vocês escrevem aqui na prova, né? 2.222 quilômetros. O Plutão ele se transformou no planeta anão, né, por vários motivos. A massa dele, o sistema gravitacional dele é fraco, além de que a forma de translação dele ao redor do Sol é de uma órbita elíptica extremamente excêntrica, tá? Além do que Plutão tem uma constituição muito diferente dos demais planetas do Sistema Solar, que lembra muito, por exemplo, a constituição de um cometa. Embora ele não tenha cauda, embora ele esteja ali naquela órbita fechada, tal, né? Ela não é uma órbita como a de um cometa, mas a constituição física e química do Plutão lembra mais um cometa do que um planeta. Então, por esses vários motivos, né, lá em 2006, ali a gente estava lá em Praga, né, na República Tcheca, o Neil deGrasse Tyson lá explicando essas questões, né, e aí estavam os astrônomos, os físicos lá ao redor dele, e aí foi feita uma votação, né, vai aquela história, né, alguém tem que votar, né, e daí o Plutão virou um planeta, não, para a raiva do meu avô, certo? Meu avô não gostou dessa história, quando eu voltei para o Brasil, ele quase me esganou por causa disso. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então a pergunta 4B. Sendo 1.187 quilômetros o raio de Plutão, calcule a que distância está o baricentro do sistema Plutão-Caronte acima da superfície de Plutão. Então, essa é uma pergunta que, na verdade, você precisa da resposta anterior, tá? Então, vamos fazer um desenho um pouquinho maior aqui, ó. Vamos supor que aqui está Plutão. Vamos supor que aqui está Caronte. É dito que o raio de Plutão tem um tamanho aqui, ó, de 1.187 quilômetros. Essas distâncias, tá, entre planetas, entre estrelas, sempre é medida a partir do quê? A partir do centro da configuração, a partir do centro da estrela ou a partir do centro do planeta. Então, a distância entre Plutão e Caronte é a distância entre os centros dos dois planetas. Então, ó, fazendo aquele desenho novamente, o baricentro é o quê? É onde está o centro da gangorra, tá? Então, esse centro da gangorra, ele é chamado de baricentro. Ou seja, o ponto de equilíbrio entre as duas configurações. Esse é o baricentro. Então, a gente viu, né, que, ó, a gente viu na questão anterior que do centro de Plutão até o baricentro era o quê? 2.222 quilômetros, certo? Olha só, mas a pergunta é, calcule a que distância está o baricentro do sistema Plutão-Caronte acima da superfície do Plutão. Então a pergunta é a seguinte, ó, a superfície do Plutão está aqui, né? Então a gente quer saber essa distância aqui, ó, essa aqui. Bom, se a gente sabe o raio do Plutão e a gente sabe a distância do centro até o baricentro, então só é descontar um do outro, tá? Então a distância que ele quer saber é essa aqui, ó, 2.222 quilômetros menos 1.187. É a subtração de um pelo outro. E
quanto é que vai dar essa conta? Essa conta vai dar 1.035 quilômetros. Tá? É só a subtração do RP, calculado anteriormente, menos o raio de Plutão, ok? Então aqui, ó, vai ficar 1.035 quilômetros. Então essa é a resposta. Ok, nós estamos chegando então quase à metade da nossa... já deu 10 horas, né? Bom, eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá certo? Mas eu vou acelerar sem perder, assim, o detalhamento nas explicações, tá certo? Mas eu vou ter que acelerar um pouquinho. Olha só, então vou colocar aqui a questão número 5, vocês vão ver que a questão número 5 ela é um pouco mais qualitativa do que a anterior. A questão número 5, ela é uma questão de observar uma figura aqui, ó. Essa questão é aquela questão que você acerta se você gosta de observar o céu à noite, tá? Então, ó, observem o céu à noite, baixem um programa chamado Stellarium, não sei se vocês já ouviram falar, Stellarium. No celular tem vários aplicativos que podem facilitar você observar o céu à noite, inclusive se você apontar, né, para uma determinada região. Eu, particularmente, tem vários, tem o Carta Celeste, né? Tem vários. O próprio Stellarium é um que você pode baixar no seu celular, mas eu acho que ele é pago, tá? Mas o Carta Celeste eu acho que não. Então, olha só, nós temos a configuração do céu. E aí vem a questão. A figura abaixo mostra uma parte do céu, tal como é visto no início da noite e no final de março. As bolinhas pretas... Opa, alguém entrou na reunião. Então, as bolinhas pretas são estrelas e quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela, ok? Isso é o que se chama de magnitude, né? Quanto menor a magnitude, mais brilhante e, né, nesse mapa maior a bolinha. As linhas delimitam áreas no céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. Okay? Então, olha só, temos as divisões aqui, né? E dentro dessas divisões nós temos as constelações. Então, a pergunta que é feita é a seguinte. Pergunta 5A. Faça um X ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Olha só, onde é que está o Cruzeiro do Sul? Onde é que está o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul está aqui, ó. Essa é a Cruzeiro do Sul. Então faz um X aqui. Ok? Como é que eu sei que é o Cruzeiro do Sul? Aí a questão é aquilo que eu falei, né? Aí você observa o céu por um certo tempo, compara com uma carta celeste de algum programa, uma carta celeste impressa mesmo, aí você vai comparando e você vai observando, tá? Então ali, naquele X, tá o Cruzeiro do Sul. Pergunta 5B. Faça um Y onde está o Polo Celeste Sul. Ponto em torno da qual gira o céu. Então eu vou dar uma dica para vocês que é assim, ó. Se você quiser saber onde é que está o Polo Celeste Sul, uma coisa que você pode fazer é a seguinte. O Cruzeiro do Sul é uma cruz, né? O Cruzeiro do Sul é uma cruz. Se você tomar, ó, essa parte da cruz e fizer uma linha reta, ou seja, a travessão vertical da cruz, fizer uma linha reta aqui, no meu desenho não está tão reta, né? Mas faça uma linha reta. Você pegar o ponto médio entre essas duas estrelas aqui, ó, e pegar a perpendicular a ela, aqui é onde está a constelação do Centauro, né? Então aqui nós temos Alfa e Beta Centauro. Aí você pega aqui, ó, aí, ó, o que você encontra? Você encontra o Polo Sul. Aqui está o Polo Sul Celeste, tá? Essa é uma forma fácil de você achar o Polo Sul Celeste no céu noturno. Você pode imaginar uma constelação ou outra, fazer as linhas imaginadas e você encontra mais ou menos onde vai estar o Polo Celeste. Então, ele diz para fazer uma letra Y onde está o Polo Celeste Sul, certo? Então, a letra Y vem aqui, ó. A letra Y vem aqui.
onde está o polo celeste. Só deixa eu ver uma coisa, ele diz assim, ó, desenhe uma seta para indicar exatamente qual é a estrela, né? Tá, isso daí vem depois, vem na pergunta 5C. Então, na pergunta 5C, escreva um sobre Sirius, a estrela mais brilhante na constelação do Cão Maior. Além de Sirius ser a estrela mais brilhante na constelação do Cão Maior, na verdade, Sirius é a estrela mais brilhante do céu, tá? É a estrela mais brilhante de todo o céu. Então, Sirius está aqui, ó. Essa é a constelação do Cão Maior. Essa é Sirius. E eu vou escrever o número 1, onde está Sirius. Então, essa é a estrela chamada Sirius. Ok? Constelação do Cão Maior. Chama Cão Maior porque é o seguinte, essa aqui é uma constelação, essa aqui, ó, essa daqui é uma constelação do chamado Caçador, né? Ou constelação de Órion. Você consegue visualizar ela facilmente no céu porque tem a tal das Três Marias, que são essas 3 estrelinhas aqui. Essas são as Três Marias. Então, ao lado da constelação do Caçador, tem a constelação do seu cachorro, que é o cachorro que o está ajudando a caçar, né? Então, nós temos a constelação do Cão Maior e nós temos a constelação do Cão Menor, né, onde está a estrela. Cão Maior é essa que está aqui em cima. Cão Menor, aliás. Então, aqui está o nosso Cão Maior e a estrela Sirius. Beleza, então a questão 5D diz assim: escreva 2 sobre Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Então, Canopus é uma estrela que está ali na constelação do navio Argos, né? Só que a constelação do navio Argos ela é subdividida em várias constelações. Então tem a Vela, tem a Proa, tem a Carina e assim por diante. Então, Canopus é a segunda estrela mais brilhante do céu. Aqui fica relativamente fácil porque só é você ver qual é a segunda maior bolinha, tá? A segunda maior bolinha é essa daqui, ó. Essa é Canopus. Ok? Então, essa é Canopus. Pergunta 5D. Pergunta 5E, aliás, 5E. Escreva 3 sobre Mitanka, a estrela menos brilhante das Três Marias. Então, Mitanka, bom, no céu você vai conseguir comparar qual é a menos brilhante, tá? Mas assim, eu vou indicar para vocês que assim, a partindo do Cão Maior, né? Então nós temos as Três Marias e Mitanka fica na extremidade oposta. Mitanka é essa daqui, ó. Deixa eu ver se dá certo de eu... Aqui. Essa setinha indica Mitanka e é a número 3. É a terceira estrela. A estrela número 3 aí da questão. A pergunta 5F. Escreva 4 sobre Aldebaran, gigante vermelha, a mais brilhante do Touro, constelação do Touro. Dica: faça uma reta sobre Sirius e as Três Marias que você achará Aldebaran. Então, ó, a reta sobre Sirius e as Três Marias é essa aqui, ó. Aí, aqui, Aldebaran. Tá aqui Aldebaran. Aldebaran, né, na visualização grega das constelações, ela funciona como se fosse mais ou menos o olho do touro. Então tá aqui, ó, o 4, touro. Constelação do touro. Tá aqui, ó, constelação do touro. É uma das constelações do zodíaco, né? Ok? Constelação do touro. As constelações do zodíaco são aquelas constelações por onde o Sol passa, que é onde tem aquela chamada linha da eclíptica, né? E é por isso que lá os astrólogos gostam de dizer, não, naquele dia o Sol estava sobre aquela constelação e por isso a sua vida vai ser assim ou assado, né? Bom, essa é a coisa menos científica que existe, tá certo? Esse negócio de dizer que só porque o Sol estava numa constelação vai acontecer alguma coisa com a sua vida, né? Isso aí realmente não tem nada de ciência, né? Enfim, embora o pessoal na rádio fique falando de astrologia, de signo, né? O que eu vou fazer, né? Bom, a 5G diz assim: escreva 5 sobre Rigel, ou Rigel,
a mais brilhante do Órion? Dica: faça uma reta perpendicular à reta da dica anterior, passando por Alnitak, que encontrará Rigel. Então, se você quiser encontrar Rigel, o que você faz? Ó, você faz uma reta perpendicular. Alnitak é uma das estrelas das Três Marias. E aí você faz uma perpendicular. Alnitak é essa daqui, tá? Essa daqui, ó, essa primeira das Três Marias é Alnitak. Ai, caramba, Alnitak. Bom, ficou mal escrito, mas enfim. Se você passar, então, uma reta perpendicular por Alnitak, em relação àquela reta anterior, aí você vai passar bem por cima, olha só, dessa estrela aqui, que é a estrela mais brilhante. A estrela mais brilhante da constelação de Órion. E aqui está Rigel, ou Rigel. Rigel. Então, aqui é o número 5. Essa é Rigel. Bom, e a última 5H, escreva 6 sobre Rigel Centaurus, a alfa do Centauro, a mais próxima do Sol, né? Um sistema triplo, de que a estrela mais brilhante é a esquerda do Cruzeiro do Sul. Então tá aqui o Cruzeiro do Sul, à esquerda do Cruzeiro do Sul nós temos aqui, ó, aí você vê essas duas bolinhas, aí você vai ter que observar qual das duas é maior, né? Assim, eu de observação sei que Rigel Centaurus é essa daqui, tá? Ela é levemente maior do que essa bolinha, que essa é a Beta Centauri. Essa é a Alpha Centauri e essa daqui é a Beta Centauri. Então, essa aqui é a número 6 e essa é a Alpha Centauri, o Alpha do Centauro. Ok? Então tá aí. Essa é aquela questão de identificação de estrelas no céu. E treinem isso em casa, treinem isso com os aplicativos que eu sugeri para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vou passar agora para... É importante vocês notarem que na questão diz assim, ó, é obrigatório desenhar a seta, né? Sem o desenho das setas, perde-se 0,05 ponto. Então, você precisa prestar muita atenção no enunciado, tá? Porque às vezes o enunciado perde coisas e aí... Daí a gente já... Assim... A gente não vai fazer as apresentações que nós fizemos hoje e tal. Então já vou começar lá no Astronáutica da prova de hoje e a prova de 2017, ok? Bom, então tá aqui, ó, questão número 6. Na astronomia, frequentemente precisamos medir a separação angular de dois astros, ou o tamanho angular de um astro. Suponha que na figura abaixo, L seja o diâmetro do Sol. Isto é, cerca de 1,4 vezes 10 a sexta quilômetros. E R sua distância média à Terra, que é cerca de 156 vezes 10 a sexta quilômetros, ou seja, 156 milhões de quilômetros, né? Com isso, o diâmetro angular compreendido pelo Sol visto da Terra é em radianos d. Então tem uma formulinha aqui que ele mostra que é assim, ó, θ, que é o ângulo, esse ângulo θ daqui, né? Esse ângulo θ daqui, ele é igual ao arco, certo? O arco L dividido pelo raio R. O arco R é o diâmetro do Sol e o R, a distância R, é a distância da Terra ao Sol. Então, isso vai nos dar qual é o tamanho angular do Sol, né? Quando você faz essa divisão, você vai obter um ângulo em radiano. Então, tá aqui, ó, o exemplo que ele dá. O diâmetro do Sol, que é 1,4 milhões de quilômetros, dividido pela distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros, tá? Uma divisão de um pelo outro, então vai dar 9,33 vezes 10 a menos 3 radiano, ok? Tá aqui.
só que está em radiano, né? Então, no círculo temos 360 graus, ou 2π radianos, logo, por regra de 3, temos que 1 radiano equivale a cerca de 60 graus. Assim, o diâmetro angular do Sol, visto da Terra, é, em graus, de 9,33 vezes 10 a menos 3, vezes 60, ou seja, 0,56 grau. Aí vem a pergunta, né? No futuro próximo, Marte será colonizado. Então, qual será o diâmetro angular em graus com que estes colonizadores verão o Sol? Então, de Marte, né? Qual é o tamanho angular do Sol? Então, você vai fazer a mesma conta. Tá? Até tem uma dica sobre isso aqui, né? E é dito qual é a distância média do Sol a Marte. A distância média do Sol a Marte é cerca de 228 vezes 10 a sexta quilômetros, ou seja, 228 milhões de quilômetros. Então, a dica é só repetir o cálculo acima, o resultado deve ser em graus. Então, vai lá e repete o que foi feito em cima. O que foi feito em cima é assim, ó, θ visto lá de Marte, né? Então, θ visto lá de Marte é o diâmetro do Sol, que não muda, que é sempre o mesmo, tá? 1,4 vezes 10 a sexta quilômetros, dividido pela distância, agora é a distância entre Marte e Sol. E qual é a distância entre Marte e Sol? 228 vezes 10 a sexta quilômetros. Olha, você vai cortar 10 a sexta com 10 a sexta, quilômetro por quilômetro, faz essa divisão 1,4 por 228, certo? Essa divisão, ela vai dar 6,14 vezes 10 elevado a menos 3 radianos. Só que ele quer em graus, né? Só que ele quer em graus, né? Em graus. Se ele quer em graus, você tem que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por 60 graus, né? Você tem que multiplicar por 60 graus. Ao multiplicar por 60 graus, o que vai acontecer é... você vai achar um valor de 0,37 graus, ok? E essa é a resposta da questão. Aí você anota aqui, ó, 0,37 graus. O grau. Ok, pessoal? Repita o que foi feito ali no enunciado. Agora, nós temos a 6b, né? Nós temos a 6b. Olha só, 6b. A 6b diz assim, ó. Como você sabe, em 14 de julho de 2015, a sonda Novos Horizontes passou raspando sobre Plutão, cuja distância média ao Sol é cerca de 5,9 vezes 10 a 9 quilômetros, ou seja, quase 6 bilhões de quilômetros, tá? A distância entre Plutão e o Sol. Qual o tamanho angular, em graus, do Sol visto de Plutão? Então, vocês já sabem, é só repetir o modelo dos cálculos anteriores. Então, abaixo tem uma figura em escala do Sol visto da Terra, de Marte e de Plutão. Tá? Aqui, ó. Visto da Terra, né? Você vê aquele disco solar lá, né? Com esse tamanho mais ou menos aí. De Marte, o disco solar diminui. E lá em Plutão, você vai ver o Sol como uma estrelinha do céu, ok? Beleza, Sheila. Obrigado você. Obrigado pela participação. Então, olha só. Vai fazer a mesma conta, tá? É a mesma conta, diâmetro lá do Sol, 1,4 vezes 10 a sexta, só que vezes 10 a sexta quilômetros, tá? E a distância de Plutão até o Sol é 5,9 vezes 10 a 9. Ok? Só é fazer essa conta, isso vai dar... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deu quanto? Deu 2,37 vezes 10 a menos 4. Ok? Aí o que você faz? Você multiplica por 60 e aí você obtém a resposta em graus, que vai ser
1,42 vezes 10 a menos 2 graus. É isso aí. Ok? Então, esse é o tamanho angular do Sol lá em Plutão, ou seja, um pititotinho, né? Uma estrelinha, bem pequenininha. Ok, pessoal, deixa eu ver que horas são. 10, tá, o nosso limite vai ser 10h30 hoje, beleza? Então, quando der 10h30 eu vou parar. De astronomia ainda faltam 2 questões, vamos ver se a gente consegue fazer. Acho que sim. Não, falta uma questão, questão 7. Mas ela é dividida em letra A e letra B. Vamos lá, só mais um pouquinho, e aí a gente já termina. Ok, vamos lá, questão número 7. Questão 7 diz assim, ó. Todos nos maravilhamos quando vemos a lua cheia surgir enorme, próximo do horizonte. Porém, de fato, ela é geometricamente maior quando está no zênite do que quando está nascendo, ok? O que é o zênite? O zênite é o alto do céu, ok? Quando você olha lá no alto do céu, isso é o que a gente chama de direção do zênite. Então, na figura ao lado, H é igual a 60 vezes R. Vocês veem que tem uma figurinha aí meio, né, cheia de informações, né? Terra, aí a lua ali está em preto, né? Aí você tem a lua no zênite e a lua nascendo. Então tem essa pequena diferença aí. A lua nascendo ali, né, ela vai ter uma reta tangente com a Terra. Então, olha só. Eu vou continuar lendo aqui o enunciado, né? O enunciado diz assim. Na figura ao lado, H igual a 60R é aproximadamente a distância Terra-Lua, R é o raio da Terra. D é o diâmetro da Lua, θ e θz são os diâmetros angulares da Lua nascendo e no zênite, respectivamente. Suponha órbita circular para a Lua, ok? Então, a letra A da questão 7 diz assim, pergunta assim, suponha que o valor que se obtém para θ seja 100%. Calcule quantos por cento θz é maior do que θ. Bom, essa questão já é uma questão, talvez seja a questão mais complicada da prova da astronomia, tá? Devido aqui às várias informações e tal, né? Como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu resolvo essa questão? Eu vou fazer assim, ó. Vamos supor que você está, né, olhando para o zênite, você vê a Lua lá no zênite. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez na questão anterior, tá? Então, o θ do zênite é assim, ó. É o diâmetro da Lua. O diâmetro da Lua dividido pela distância entre você e a Lua. E qual é a distância entre você e a Lua? É exatamente esse H aqui, ó. Esse H pequeno, né? O Hzinho. Então, esse é o ângulo θz, é o ângulo, a abertura angular da Lua no zênite. Agora, existe uma diferença, eu quero também saber qual é a abertura angular da Lua quando ela está nascendo. E ele chama esse ângulo de θ. E aí só é você usar a mesma coisa. O diâmetro da Lua não vai mudar, o diâmetro da Lua é fixo e é D, ok? E só que a distância entre você e a Lua agora muda, né? A distância entre você e a Lua é isso aqui, ó. É daqui, desse ponto, até a Lua. E que distância é essa? É exatamente esse H maiúsculo, tá vendo? É exatamente esse H maiúsculo. Então, é esse H maiúsculo. Então, a pergunta a pergunta feita é, qual é a comparação entre θz e θ? Basicamente isso. Ele quer saber quantos por cento de θz vai ser o θ, tá? É basicamente isso. Uma questão aí mais de porcentagem, tá? Então, você vai fazer uma comparação entre θz e θ. É isso que você vai fazer. Então, você divide um pelo outro. É uma questão de porcentagem. Aqui nesse caso, né, você vai, então, o D é comum a um e outro, você pode cortar, e aí vai sobrar, ó, aí você faz você, na verdade, vai fazer uma inversão ali, né, o H maiúsculo vai ficar em cima, o H minúsculo vai ficar embaixo.
certo? Se você não entendeu como é que foi feita essa inversão, dê uma revisada lá em divisão entre frações, tá? Divisão entre fração, é a primeira fração vezes o inverso da segunda, tá? E aí vai acabar acontecendo isso. Só que, assim, esse H, o que é dado no problema? O H é dado, né? É 60R, mas o Hzinho não é dado, tá? O Hzinho não é dado. Mas assim, ó, percebam que este tamanho daqui é exatamente o Hzão. Ó, do centro da Terra até a Lua sempre vai ser o Hzão, tá? Então, quem é o Hzinho? O Hzinho é a distância da superfície terrestre até a Lua. Então, ó, dá para você observar daqui que o Hzinho é exatamente o Hzão menos o raio da Terra. E ainda é dito, né, que o Hzão é 60 vezes o raio da Terra, onde Hzão é igual a 60 vezes o raio da Terra. Bom, aí só é você substituir isso aqui, tá, nessa comparação daqui de baixo, né, aqui, ó. Ou seja, θz dividido por θ é igual a Hzão, mas quem é Hzão? Tá, deixa eu primeiro substituir o Hzinho, né? O Hzinho a gente viu que é o Hzão menos o R. Agora vamos substituir o Hzão por 60R. Então aqui vai ficar 60R em cima, e embaixo 60R menos R, ok? Ou seja, percebam, 60R em cima, e embaixo 60R menos R dá quanto? Dá 59R, né? Aí você corta R com R, e aí você obtém a fração 60 dividido por 59. Ou seja, θz é igual a 60 dividido por 59 dá quanto? 60 dividido por 59 dá 1, vamos multiplicar aqui por 100%, tá bom? Para daí vocês já obterem o resultado em percentagem. Então, estou multiplicando por 100%, só para que o nosso resultado seja lá em percentagem. Quando o nosso resultado, então, é em percentagem, você vai ver que θz é 101,7% maior em relação a θ. Aliás, 101,7%, né, de θ. Isso significa que θz é 1,7% maior que θ. E isso significa o quê? Que quando você observa a Lua lá no alto do céu, né, ela vai ter um tamanho aparente 1,7% maior do que quando você observa no horizonte. Aí você pode perguntar, né? Ah, mas eu acho que não é isso não, hein? Porque eu já vi a Lua no horizonte, ela é bem maior do que a Lua no alto do céu. Ela fica grandona, vermelhona e tal, né? Não, beleza, você tem razão. Só que esse efeito da Lua no horizonte maior é diferente do efeito que nós estamos tratando aqui na questão, tá? A questão é, vamos supor que a Terra não tivesse atmosfera, tá? Se a Terra não tivesse atmosfera, então é isso que aconteceria de verdade. A Lua no alto seria 1,7% maior do que a Lua no horizonte. Só que tem o seguinte, como a gente tem a atmosfera, né, a gente vai ter um efeito, né, que é um efeito de espalhamento da luz da Lua. Como no horizonte você tem uma linha divisada maior, então você vai passar por mais atmosfera, então você vai ter mais contato com partículas de ar ou de material particulado, né, chamados aerossóis. Isso vai espalhar mais a luz da Lua e você vai ter uma sensação de que a Lua vai ficar mais avermelhada. E, em segundo lugar, você vai ter uma sensação de lente, tá? Como se a Lua ficasse maior. Mas isso é um efeito da atmosfera, tá? Não é um efeito tratado nessa questão aqui. Beleza, pessoal, eu estou vendo aqui que já passou das 10h30. E aí, na próxima semana, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver o resto dessa prova, de 2016, e aí a gente começa lá a prova de 2017. Pode ser? Então, para a gente encerrar, eu só queria, então, perguntar para vocês se a aula foi proveitosa, tá certo? Só basta dizer assim se foi proveitosa ou não foi, se
deu para tirar algum proveito, deu para entender alguma coisa ou não, tá certo? Digam só alguma coisa, daí a gente se despede. E eu fico aberto a sugestões também, beleza? Podem dizer no chat aí que daí eu já visualizo. Ok, pessoal? Então deixa eu aparecer aqui na tela para vocês. Ok? Ok, pessoal. Eu agradeço enormemente aí a atenção. E na próxima semana, aí na próxima semana vai ser que dia? Hoje é dia 21, né? 28. Então, na próxima semana, dia 28, nós teremos aí nossa segunda sessão, digamos, eu vou chamar isso aqui de sessão, tá certo? Eu não sei se é aula, mas enfim. Essa nossa segunda sessão aí de resolução de provas da OBA, né? Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Agradeço enormemente mesmo. Ok? Tenham uma boa semana e até a próxima, ok? Tchau, tchau.